Quem diria que o projeto paralelo de um físico nuclear que simulava um joguinho de tênis se tornaria um dos mercados mais lucrativos do planeta Terra? Seja com simuladores de futebol ou a saga de um branquelo careca que sai matando deuses de tudo quanto é mitologia, os videogames colecionam fãs de todos os gêneros, idades e preferências. Milhões de pessoas cresceram com jogos de 8, 16 ou 32 bits e nunca viram um Super Nintendo como nada além de um hobby. Mas, hoje em dia, principalmente entre os jovens, passar algumas horas com um teclado ou um controle na mão pode ser uma profissão. Eu sou o Samu Strazer. E eu sou o Marvin Pinho. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre videogame finalmente. Uhul! Pode ser? Pode ser. É isso aí, Marvinzeira. Vamos falar de videogame finalmente. Eu não gosto. Pode ser. E você? Nossa, esse episódio, vamos dizer assim, que foi completamente tendencioso a escolha dele. Você aproveitou a minha vinda? Exatamente, porque o Marvin é um grande amante dos videogames também, assim como eu. Somos uma dupla de pequenos, não tão pequenos e não tão jovens nerds, né? Assim. Mas é muito bom falar de videogame e é uma indústria muito lucrativa e também já está no imaginário popular da galera há décadas. Com certeza. Mas era bem diferente quando a gente jogava enquanto criança, né? Exatamente. Era muito diferente. Mudou pra caramba. Mas, Marvinzeira, qual que é o jogo, assim, ou os jogos que você mais jogou, assim, na sua vida, que você mais gostou? Cara, com certeza o meu jogo que eu mais joguei, né? O jogo que eu mais joguei foi o Super Mario World do Super Nintendo. Porque, assim, primeiro, foi o meu primeiro videogame, né? Ainda criança, bem pequeno. Quando a gente é criança, tem uma outra questão que é a seguinte: você demora mais para zerar os jogos. Sim. Então, muito mais. Então só aí eu já devo ter demorado ali 1 ano, pelo menos, para ir até o fim do jogo. E é um jogo que eu sempre volto para ele, cara. Tipo assim, jogo várias vezes. Comprei um videogame novo. Nossa, tem emulador? Então eu quero jogar Super Mario no emulador. Cara, eu acho que o jogo que eu mais joguei não é necessariamente o meu jogo favorito, mas eu joguei muito Pokémon. Nossa. Mas a versão Rubi, Safira e Emerald. Aham. Nossa, mas eu joguei demais. E eu nem tive um Game Boy Advanced. Mas na popularização dos emuladores de PC e tal, meu pai trouxe um simulador lá pra casa, instalei e eu jogava demais com os meus amigos. E é um jogo que eu sempre volto pra ele também. Se tem emulador no celular, às vezes eu vou lá e jogo e tal, porque, enfim, é um jogo muito maneiro, Cara, é muito longo. Bom. Muito bom. E como é um jogo personalizável, né, você pode jogar com pokémons diferentes, né, e toda vez que você joga, é um jogo diferente. Isso. Né? Mas é muito maneiro. Mas essa história dos games, galera, ela começou há muito tempo atrás e nem começou com o objetivo de ir para casa das pessoas, né? Começou longe de casa. Começou bem longe, longe de casa, como o Homem-Aranha, está longe de casa, não volta para casa e fora de casa, né? Mas os videogames, ô Marvinzeira, ele começou, na verdade, como a gente falou na escalada, como um projeto paralelo em uma universidade, lá nos Estados Unidos. Inclusive, o físico esse físico nuclear que fez o primeiro videogame, né, o que é considerado o primeiro videogame da história, ele participou do Projeto Manhattan, que foi o projeto que inventou a bomba atômica. Para você ter uma ideia de quem que estava mexendo com a parada. Isso foi em 1958. A ideia deles era, na verdade, fazer uma máquina que atrairia as pessoas para conhecer a universidade. Né? Só que aí as pessoas começaram a ir lá só para jogar. Que era o Tennis for Two, né? Sim. Que, era um bagulho totalmente diferentão. Uma tela redonda. O Thiago vai colocar aqui na tela pra gente ver. Uma tela redonda e era um osciloscópio. Não era necessariamente uma tela, né? Mas era um jogo para multiplayer, né? Para 2 jogadores, que simulava ali uma partida de tênis.
Isso lá em 1958, no Laboratório Nacional de Brookhaven, em Upton, Nova York. Caramba, nunca mais se jogou pimbolim lá. Nunca mais. A galera ali, ó. E assim, não atingiu a finalidade totalmente, porque era só pra galera ver como era legal. Quer dizer, até atingiu, né? Aham. Mas por um caminho diferente. As pessoas ficaram interessadas em consumir o negócio, não necessariamente ver que aquela tecnologia estava sendo estudada e começar a participar das pesquisas e tal, né? E eles acabaram desmontando depois de alguns anos, né? Mas algumas pessoas, alguns empresários da época que estavam no ramo da televisão e tal, viram como uma oportunidade. Ah, é? Oportunidade de popularizar, de usar essa tecnologia para levar entretenimento para casa das pessoas e, é lógico, ganhar uma graninha em cima disso. É estranho, né? Porque a gente cresceu ouvindo que o videogame estraga a televisão. Exatamente, né? É. E até era uma realidade, né, nos primeiros, porque ficava só uma luzinha passando na TV, assim, acabava queimando e tal, mas isso, galera, ó, Faz tempo, hein? nossa senhora, muito, 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 muito antes. Quando a TV era aquele aparelhinho UHF ainda, que você tinha que ficar girando os botões. Mas o primeiro videogame doméstico, vamos dizer assim, né? Depois disso, isso aí era um protótipo, era um spin-off das pesquisas Sim. desse cara lá. Mostrando o potencial que poderia Mostrando ter o potencial da tecnologia Sim. na época, né? Em 1967, já quase 10 anos depois, um empresário do ramo da televisão, ele pegou e desenvolveu, levou a tecnologia para a empresa e tal, e desenvolveu o primeiro console da história, que foi primeiramente chamado de Brown Box, mas ninguém conhece por esse nome, porque depois ele foi batizado de Odyssey, ou Odyssey. E o Odyssey, a gente já ouviu falar, quem é amante dos Sim. videogames já ouviu falar do Odyssey. Com certeza. E ele tinha 6 jogos. No primeiro Natal dele, né, que é a principal época para o comércio no ano, né, no primeiro Natal, ele vendeu mais de 100 mil unidades, né, então ele estreou bem. O que é muito, pra gente colocar em parâmetro, né? Hoje em dia, se pegar um lançamento de um videogame, vende muito mais do que Sim, 100 mil unidades. Mas pra época... Pra galera comparar, a gente pode colocar em comparação aí com o YouTube, por exemplo. Lembra o YouTube quando começou? O cara que chegava a 100 mil visualizações, ele tava estourando. Ele era o deus Nossa do YouTube. senhora, ele né? era acionista do YouTube. Hoje em dia, tipo, né, já cresceu, mudou Exatamente. o mercado, mas mostrando a dimensão do que Sim. representava esse 100 mil. Exatamente, né? Na época que lançou 100 mil, era muita, 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 muita coisa, né? Passaram-se alguns anos ali, né? Isso em 1967, a tecnologia já começou a não virar tão comum assim e tal. E nos anos 70, estourou o que a gente conhece hoje como os arcades. Foi a década do arcade, de 1970. Caraca. Que aí várias empresas começaram a colocar fazer videogame, mas não necessariamente para uso doméstico, né? Porque muitas máquinas precisavam de um processamento maior, muitos jogos, né? E fizeram, assim, vários estabelecimentos em cima de arcade. Quem assiste aí Stranger Things consegue ver isso. A era dos arcades. A galera ia tudo nos lugares jogar. Ó, na década de 70 eu ainda não frequentava arcade, né? Era um brilho nos olhos do meu pai nessa época. Mas o que a gente vê pelo cinema, tudo, né? Aqui era o maior centro de diversão possível Muito da época. louco. Saca? E assim, os arcades, eles não morreram, né? Não, estão aí. Eles, assim, hoje em dia ainda tem, mas quando eu era criança, quando a gente era criança e tal, ainda tinha máquina de arcade na padaria, num bar, Tipo, eu já joguei The King of Fighter. Muito. Street Fighter em arcade. Nossa, 98. Aí eu lembro que trocou pro 99 no Mano, bar. Putz. Que problema que aquele cara criou pra mim. Eu joguei demais o The King of Fighter 98. Era sensacional, mano. Eu acho que era o melhor, cara. Nossa, incrível, mano. Enfim, mas na década de 70 se popularizou isso, né? A galera ia e tal.
Só que nisso a tecnologia se popularizando, várias pessoas pesquisando em empresas, né, investindo em pesquisa e tal. E veio, na década de 70 também, o videogame que estourou a bolha dos amantes de tecnologia ou propriamente dos jovens e adolescentes que consumiam mais, né? Que foi o Atari 2600. Nossa. Esse aí foi um marco. 1977, Marvizeira. 1977. E dá pra gente fazer um comparativo legal com essa questão de 77. Porque, pra gente mostrar como que era a cultura pop, o entretenimento de forma geral na época, né? 77 foi o ano de lançamento do Star Wars, episódio 4, que na época nem era episódio 4, era só Uma Nova Esperança, o primeiro filme. Chamava Star Wars Star só, não Wars tinha nada. Só. Então, imagina que ele era o primeiro blockbuster, ou um dos primeiros, né? Tem gente que fala que é Tubarão, enfim. Mas esse era o entretenimento máximo da época, o mercado para esse público. E aí chegou o Atari, o 2600, que tinha, por exemplo, o Space Invaders, asteroides. Aí o que acontecia? Pac-Man. Exato. Você jogava Star Wars, você assistia Star Wars, né? E se você quisesse ter uma experiência do espaço, você ia jogar asteroides, era o que era possível. Excelente, né? Imagina só, e tem em casa, né? O controlinho o joystickzinho do Atari e tal. Então, assim, foi uma febre, né? Ele vendeu, enquanto ele esteve em produção, né? Ele vendia por ano de 250 mil unidades a 550 mil unidades. E assim, foi um carimbo de que os videogames tinham vindo para ficar. E a cultura pop, né, também. Porque o Star Wars carimbou ali que o universo geek estava nascendo, nasceu, ele já tinha nascido há muito tempo, com outras obras da ficção e tal, mas a cultura pop, como a gente vê hoje, tinha nascido ali naquele ano. E na época não dava pra ter, por exemplo, lançar um jogo junto com um filme, igual hoje. Mas tinham os pinballs, que era ali, que tinha o copyright, né? Que tinha o direito autoral do filme, pensado pra isso. É muito louco. A cultura pop começou a se conversar aí nessa época. Bons tempos. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre os principais videogames aí, os mais vendidos da história, os principais jogos. Não saia daí, a gente volta já. É isso aí, estamos de volta e a gente parou na história dos games no Atari, né? E assim, a gente tem um top 5 aqui videogames mais vendidos da história, né? Só que são videogames de 90 pra frente. Nesse limbo ali, de 77 até os anos 90, tiveram muitos consoles muito populares e foi uma briga, porque as empresas começaram a investir pesado, novas empresas surgiram. Então, assim, a gente teve o Nintendinho, né? Que era o Nintendo 8-bit, né? Estreou aí o Super Mario Bros. No Nintendinho, né? Então, putz, nasceu ali um dos... Se você fala de videogame, é meio que o Mario que Mario você Bros. lembra, né? A pessoa é totalmente desligada do mundo dos videogames. O Mario Bros, ela sabe o que é. Se você vê o Mario, em qualquer lugar você fala, é o de videogame aqui. E galera, é interessante a gente falar que nessa época era um mercado novo. Sim. Era uma indústria nova. Então acontecia muito de determinada... Por exemplo, a Nintendo não conseguia entrar no mercado brasileiro por algum motivo, mas daí uma fábrica brasileira passava a produzir o videogame dela com outro nome, né? Então, porque era uma adaptação, não tinha como ter o Nintendo no mundo inteiro na época, por exemplo, ou o concorrente. E a negociação era complicado, né? Foi um período financeiro muito delicado para vários países do mundo, né? Várias economias globais. A gente tinha acabado de sair da Segunda Guerra, aí a economia mundial foi melhorando, mas daí teve a Guerra Fria, aí tinha algumas guerras ali acontecendo pelo mundo, e ditadura aqui no Brasil, né? Então, era um momento politicamente e economicamente meio instável, né? A gente estava comentando que a inflação aqui no Brasil era maluca, né? Então, assim,
né? Foi um período que não era tão fácil negociar assim, principalmente com algo novo que era videogame. Isso, e isso acontece, faz acontecer algumas coisas, como, por exemplo, tem vários videogames que são mais antigos, ali dos anos 80 ou do final dos anos 70, como você disse, mas o pessoal começou a ter aqui no começo dos anos 90, Sim, né? sim, pra caramba. Abertura de mercado, e aí vai se ampliando, chegando outros aparelhos. Mas a gente teve aqui, tipo, Sega, os videogames da Sega, né? A gente teve os videogames da Nintendo, Master System, Mega Drive, eu joguei bastante Alex Kidd, inclusive, que o meu pai tinha Meu pai trocou um Master System num Super Nintendo com um amigo dele, tipo... Caramba! E aí tinha gente que gostava do Sonic, tinha gente que gostava do Mario, tinha gente que gostava do Alex Kidd... E era uma briga, né, entre os consoles da época. Cara, eu tinha uma caixa em casa que eu sei que na caixa tava escrito o seguinte: Turbo Game. Turbo Game. Até hoje eu não sei o que era e me diziam que era o Master System 3, mas eu não tenho certeza até hoje do que era. Cara, porque vinham com outros nomes, né? A gente tem a Tectoy, era uma empresa brasileira, né, que fazia isso, pegava consoles dessas empresas grandes e fabricava aqui com um outro nome. Nem sei se era legal ou não isso na época, mas enfim, era uma maneira de o mercado começar a se expandir ali pelo mundo. Mas fato que nos anos 2000 começou aí a ficar mais fácil, né, a se popularizar mais e principalmente aqui no Brasil começou a chegar de maneira mais rápida pra gente aqui. Consolidar o mercado. Consolidar o mercado. Né? E aí, vamos no top 5 consoles mais vendidos de todos os tempos, Marguizeira. Vamos lá. E assim, começando por um videogame completamente novo, que é o Nintendo Switch. Né? Tá no top 5 já? Tá no top 5 já, com 111 milhões de cópias, aparelhos vendidos, né? A gente teve muito. E o Nintendo Switch, ele vem com uma proposta que, assim, a gente vai ver aqui nesse top 5, que a Nintendo ganhou muito mercado com portáteis. Muito. Com consoles portáteis. E a proposta do Switch é ser portátil e também de casa, né? Sim, sim. De TV ali e tal, né? E então, assim... uniu os dois mercados. Uniu os dois mercados. Aí a gente tem Zelda Breath of the Wild, Smash Bros, que Smash Bros já era uma franquia da Nintendo, mas... Desde 64. Não, então popularizou bastante e ele tá indo muito bem, assim, né? Ele não é tão potente em comparação aos outros consoles mais atuais, né? Mas a Nintendo, ela é a Nintendo, né? Você fala de videogame, a Nintendo você lança um Pokémon, pronto, já paga as contas. Exatamente. Ela meio que foi, há algumas gerações de consoles, né? Talvez ali desde o Nintendo Wii, ela vai para um outro lado, assim, de oferecer uma experiência e tal. Não fica mais naquela concorrência direta. Exatamente, é outra parada. Você compra a marca, você não compra o potencial de processamento e tal. Aí a gente tem, em quarto lugar, o PlayStation 4. Né, penúltimo videogame da Sony, com 117 milhões de cópias vendidas e é atualmente o único videogame que eu possuo, o PlayStation 4. Ah, olha aí! PlayStation 4. Então um desses daí é o seu? Um desses aqui eu tenho, eu faço parte dessa estatística aqui desses 117 milhões. E aí a gente tem vários games icônicos assim pra galera que gosta, né? Antes de qualquer coisa, eu citei aqui na abertura o careca violento branquelo mais amado de todos os tempos, que é God of War, né? Então eu joguei o God of War, o God of War 4, né? O God of War Ragnarok. Na verdade, a Gabi, a minha esposa, ela que falou, vou comprar porque eu quero jogar esse jogo. Aí eu falei, com certeza você vai comprar, vamos lá. Compre. E aí, enfim, tem outros jogos. Tem Last of Us Part 2, que já tinha sido um jogo icônico, né? Sim. Nas gerações anteriores. A gente tem Horizon Zero Dawn e muitos outros. Fora os Remembers, né? Que
que o PlayStation 4 recebeu, né? Jogos do Play 1 e do Play 2 que foram remasterizados e o pessoal engajou pra caramba, né? Então a gente ainda tem o PlayStation 4 muito forte. Se eu não me engano, desses daí que você citou, todos eles são exclusivos, não são? Exclusivos. Você vê que com o tempo as concorrentes vão fazendo, né? Vão passando a ter ali os seus escolhidos, seus personagens, que é o que acontece com a Nintendo, por exemplo. Exatamente. Aí, em terceiro lugar, a gente volta no tempo lá para os anos 90 para falar do Game Boy e o Game Boy Color. Caramba, existe uma palavra que define o sucesso do Game Boy. Pokémon. Pokémon. Cara, Pokémon. Cara, o Pokémon, ele foi uma segunda... Existe antes de Pokémon e depois de Pokémon. Totalmente. Ele realmente influenciou gerações. Pra quem não sabe, veio primeiro o jogo e depois o desenho. Isso. Então... O desenho é pra vender jogo. E o desenho é pra vender jogo. Então, assim, e lança direto, né? Parece FIFA Pokémon, né? Todo ano tem uma versão, cara. É isso mesmo. E a gente, trouxão, vai lá e eu quero jogar. Hoje eu não tô jogando os Pokémons, mas eu assisto a galera jogando Pokémon. Aí, pronto. Então, pronto. Então, assim, o Game Boy, ele veio com essa proposta da Nintendo, né? De ser um videogame portátil e vendeu pra caramba. O Pokémon em específico, ele trouxe uma complexidade maior pro que a gente jogava, né? Porque é o que você comentou, o jogo tinha uma diversidade muito grande, muitas possibilidades que... Easter egg, exatamente. Coisas escondidas. O Mario tinha já, né? Outros jogos, né? Década de 90, já tinha tido jogo pra caramba, né? Sonic tem fase escondida, Mario tem fase escondida, tudo quanto é jogo já tinha, né? PlayStation 1 tava já nascendo aí, já tava, né, ganhando o mercado. Já tinham vários jogos, tipo Crash e tal, mas a versão portátil, jogo de diálogo, RPG, exploração em um mundo aberto, né? O Pokémon veio para popularizar, né, esse conceito. E a gente tem em segundo lugar o Nintendo DS, que vai, né, nessa mesma leva, né, do Game Boy. O Nintendo DS teve 154 milhões de cópias vendidas, né? E a gente tinha aí New Super Mario Bros, o Pokémon de novo, o Diamond Pearl e um joguinho outros jogos divertidos também. Enfim, o Nintendo DS, 2 telinhas ali, também foi muito diferencial. Popular. Eu pensei que seria o Nintendo Wii. E foi o DS. Ficou de fora dessa. Galera, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente fala do primeiríssimo, o rei dos consoles de todos os tempos. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Pode Ser e vamos ver qual que é o videogame mais vendido de todos os tempos. A gente viu aí nas manhãs do SBT, né? Todo mundo gritando PlayStation, PlayStation, PlayStation e Dynavision. Brincadeira, galera. O Dynavision, ele só está em nossos corações mesmo. Exato. E no nosso imaginário, né, das nossas manhãs quando a gente era criança, assistindo Bom Dia e Companhia. Mas o videogame mais vendido de todos os tempos é o PlayStation 2. Não tinha como não ser, né, cara? Não tinha como não ser, cara. O videogame mais vendido de todos os tempos, ele é de 2000 e até agora ninguém bateu, nenhum outro console vendeu mais do que o PlayStation 2. E eu não sei se isso foi pra todo mundo, mas pra mim foi muito impactante a mudança do PS1 pro PS2, cara. Demais. Foi gritante. Eu não acreditei quando eu vi, assim. Cara, quando eu vi o PlayStation 2, eu falei... Eu ia na casa do meu primo, o Léo e o Gabriel jogar, e, meu, era bizarro, assim, eu achava que não dava pra ser melhor do que aquilo, né? Porque do Play 1, você jogava lá Tekken, que já era um jogo incrível de luta. Sim. Tudo quadradaço, assim, né, mano? O cenário, mano, muito bizarro. E ia no PS2, cara, a cara dos bichos era redondo, sabe? Nossa, eu lembro era muito diferente. Do futebol. Futebol. Cara...
PS1 a gente tinha o Winning Eleven. Isso, e eu era viciado, jogadorzinho ali de cabeça quadrada e tal. E eu já falava, nossa, parece muito. Esse aqui é o Ronaldo, uma foto dele. É, exatamente. Era só um careca. Não tinha nada, não tinha rosto. É. Mas daí no PS2, eu falei, acho que pra sempre vai ser PS2. Cara, é incrível. Não vai ter outro videogame. Não vai ter outro. É incrível. E aí a gente tem o nascimento de um monte de franquia incrível, né? A gente tem o próprio God of War, que nasceu no PS2. Foi. E assim, o God of War 1, God of War 2 ainda é um dos melhores jogos aí de todos os tempos. A galera gosta pra caramba, né? Dessa franquia. Continua lançando jogo novo. É uma franquia bem rentável, né? E a gente teve GTA San Andreas. Nossa. Putz, mano, que é assim... É um jogo que tá no imaginário popular aí da galera, né? Por exemplo, as pessoas já conheciam GTA por causa de alguns GTAs que vieram antes, mas ele foi uma mudança muito grande. Uma mudança, também. Mundo aberto, vários códigos pra fazer. Exatamente. Nossa, teve muito. Teve o nascimento de Guitar Hero, cara. Guitar Hero lá quebrava vários controles com Guitar Hero, sabe? O controle não funcionava mais nenhum botão de cima. Nenhum, cara. Por que será, né? Os caras lá travando vários controles. E assim, é lógico, a popularização do CD, né? Já vinha do Play 1, o Play 2 já surfou nessa época, mas era uma época que os computadores, né, os microcomputadores, os computadores domésticos também estavam muito populares. Isso. Então você gravar um jogo, né, a pirataria nessa época colaborou muito com a popularização dos videogames, porque você não precisava pagar 50, 100 reais num jogo original, né? Você podia comprar 3 por 10 na feira. 3 por 10. Né? Então se tornou muito acessível. Se tornou um console muito acessível. Mas o fato é que o mercado dos jogos ele cresce exponencialmente, né? Tem uma pesquisa da PwC que fala que o mercado de jogos hoje em dia, atualmente, movimenta 227 bilhões de dólares por ano. E a expectativa é que isso chegue a 312 bilhões de dólares até 2027. Então, assim, o mercado dos jogos só tende a crescer. A gente tem hoje em dia jogos online, esportes, a gente tem movimentando também milhões e milhões de dólares nos campeonatos mundiais. E né? um universo enorme fora dos jogos também, que cabe falar em outra ocasião. Exatamente, né? A gente até comentou um pouquinho no episódio de esportes não convencionais. Sim. Né? Mas enfim, os videogames vieram para ficar, fazem parte da nossa vida, né? Enfim, e tem muito que acontecer ainda. Eu quero envelhecer jogando videogame. Com certeza, o Candy Crush vai fazer esse número crescer muito ainda. Colheita feliz. Olha só, cara, dá pra ficar falando 2 dias de videogame aqui. Isso porque a gente nem falou dos jogos mais vendidos da história. Que o jogo mais vendido da história é Minecraft. E a gente nem falou disso daqui. Pois é. Mas nem enfim, entra no PC. A gente vai ter que fazer um Games Parte 2 aqui. Com certeza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Não deixem de escutar os outros episódios também aqui embaixo. A gente está no YouTube, no Spotify, em tudo quanto é lugar. Fale para os seus amigos e agora desliga que o Pode Ser e vai jogar um joguinho. De leve. De leve, só para relaxar. Gente, valeu. Até a próxima.